no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 12 de junho, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Está no ar o Abre Aspas. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Você só esqueceu de dizer que é 12 de junho, dia dos namorados, né? Dia dos namorados. Aliás, um dia pra lá de importante. Dia que nós, matéria, claro, que nós vamos comentar aqui também. Mas muito bem lembrado. Dia importantíssimo. Importantíssimo. E vamos aos destaques. Congresso aprova crédito extra de 248,9 bilhões para o Executivo. Governadores apresentam condições para apoiar reforma. Moro diz que vai ao Senado tentar explicar diálogos vazados. Portal Intercept anuncia que há mais material que compromete a lisura da Lava Jato. Região do Vale lidera ranking do petróleo em São Paulo. Companhia de Ações Especiais da PM vai atuar contra o crime em Taubaté e cidades do Vale Histórico. No mundo dos Jetsons, Embraer e Uber investem em carro voador que pode decolar em 5 ou 10 anos. E uma entrevista com Cíntia Ebran Alvarenga Lima, chefe de divisão da Educação Infantil da Secretaria de Educação de São José dos Campos. Nós vamos conversar sobre a Feira de Educação Infantil que vai até sexta-feira. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Sem dar chance ao impeachment. O Congresso Nacional aprovou ontem um projeto que autoriza crédito extra de 248,9 bilhões de reais para o governo federal. A proposta define que os recursos serão obtidos por meio da emissão de títulos do Tesouro Nacional. Por ter sido aprovado em uma sessão conjunta, formada por deputados e senadores, o texto seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o texto, o dinheiro será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários, do BPC e de outros programas do governo. O texto define que o governo poderá contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários e benefícios sociais, sem descumprir a chamada regra de ouro. A regra, prevista na Constituição, proíbe o Poder Executivo de se endividar com a emissão de títulos para custear despesas do dia a dia. Caso contrário, o presidente da República pode ser enquadrado no crime de responsabilidade fiscal e até sofrer um impeachment. Antes de ser aprovada no plenário, a proposta passou pela Comissão Mista de Orçamento, onde foi costurado um acordo entre representantes do governo e de vários partidos. Líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann afirmou que o Poder Executivo se comprometeu a liberar para a educação R$ 1 bilhão dos recursos atualmente contingenciados, destinar R$ 1 bilhão ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida e destinar R$ 550 milhões para as obras de transposição do Rio São Francisco. A coisa estava difícil, né? Pois é, e é interessante o seguinte, é que existem duas leis importantes do ponto de vista administrativo no país, né? Uma delas é essa aí, né? Que a ideia é que
o governante não saia emitindo dinheiro, né? Não emita dinheiro ou não entre no mercado vendendo títulos à torta e à direita. Quer dizer, como você falou, você não pode fazer isso para pagar salário, para pagar aposentadoria, para pagar gasolina, para pagar a luz, as despesas chamadas correntes, né? Você só pode fazer isso sem autorização do Congresso para investimento, porque investimento, você vai fazer uma obra, uma estrada e tal, é uma coisa que teoricamente retorna, né? Então, e a outra lei importante é da época do Fernando Henrique, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Onde o governante não pode contrair dívidas para o próximo governante pagar no último ano do governo, né? E é interessante porque, na verdade, essas leis existem porque os políticos não são confiáveis, né? E se fossem administradores sérios, comprometidos, não haveria necessidade de existir uma lei dessa, né? Mas o que está por trás disso, mais importante ainda, é o fato de que o governo está sem dinheiro. Quer dizer, a arrecadação do governo caiu, foi menor do que esperado, o crescimento econômico foi menor do que esperado, a arrecadação foi menor do que esperada, então, menos dinheiro no caixa, o rombo do governo está maior do que era previsto, provavelmente vai chegar ao final do ano. E o crescimento para esse ano já está batendo na casa de 1%, quer dizer, já está arriscado a perdermos mais um ano E tudo por quê? Porque o Congresso fica essa briguinha entre... Nós vamos falar depois da reforma da Previdência? Então a gente comenta mais lá para frente. E apoio estadual à reforma da Previdência. Governadores reunidos nesta terça-feira em Brasília se comprometeram a defender a aprovação da reforma da Previdência no Congresso desde que sejam retirados pontos do texto. O encontro contou com a presença de 25 dos 27 governadores. Apenas os governadores do Maranhão e do Amazonas não participaram. Entre as mudanças no projeto estão: retirar do texto o regime de capitalização, manter as regras atuais de aposentadoria rural, manter as regras atuais de concessão do BPC, pago a idosos e a deficientes carentes. Alguns governantes disseram que houve avanços e que o relator da proposta, deputado Samuel Moreira, mostrou desta vez mais disposição e comprometimento em atender às reivindicações dos governadores. Os governadores vinham sendo cobrados por uma participação mais ativa na busca de votos pela aprovação da reforma. João Dória, governador tucano de São Paulo, disse que, abre aspas, os governadores vão se manifestar favoravelmente desde que esses pontos sejam analisados e incorporados pelo relator. De acordo com ele, o relator não se manifestou definitivamente, no sentido de que irá atender ao pedido dos governadores, mas houve um gesto de boa vontade e de bom entendimento. O famoso me engana que eu gosto, né? Quer dizer, é um negócio assim impressionante, porque os estados e os municípios, com raras exceções, inclusive São José dos Campos é uma dessas exceções, com raras exceções, estão com a Previdência quebrada. E o Estado em si também está quebrado. Então ele precisa que essa reforma seja aprovada para ele regular as contas dele, porque ele está quebrado. Então se ele está quebrado, ele não consegue fazer investimento, ele não consegue fazer obras. Daqui a pouco nós vamos ter Estado sem poder pagar funcionário, como já aconteceu com o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Quer dizer, as pessoas parecem que não percebem direito do que nós estamos falando. O que nós estamos falando não é uma utopia, é um fato concreto que já acontece. Quando cair no bolso... Já caiu em várias pessoas, né? Quer dizer, então não precisa nem lembrar da Grécia, de Portugal e tal. É só olhar aqui mesmo. Então as pessoas, a primeira questão é essa. Então, os governadores, eles querem que a reforma inclua os estados e os municípios. Os deputados federais, é aí que vem a brincadeira. Os deputados federais acham que se eles apoiarem a reforma e votarem a favor da reforma, isso pode ser negativo nos estados deles em relação à eleição. Muitos deles candidatos a prefeito. Então, nós temos aí quer dizer, mas o Estado também está quebrado. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: apoiar a reforma da Previdência é positivo ou é negativo? Primeira pergunta. É claro que é positivo. E as pessoas parecem que estão conscientes disso. Segunda pergunta: quem da reforma da Previdência que não vai gostar
da reforma da Previdência? Os funcionários públicos. E agora eu pergunto para você, a maior parte do eleitorado é constituída de funcionários públicos ou é constituída de não funcionários públicos? Então, me parece que o pensamento deles está errado em todos os sentidos, quer dizer, em todos os sentidos. E eles alegam o seguinte, que eles querem que haja que não seja colocado no programa da Previdência, para que os estados tenham que fazer a votação e o ônus da aprovação ou não caia nos deputados estaduais. É uma brincadeira o negócio desse. Só mostra a irresponsabilidade de todo mundo nessa história. E o que é pior, né? Se você não aprova a reforma dos estados e municípios, em um breve espaço de tempo, eles vão estar aí com 1 trilhão de dívida, que é mais ou menos o que o governo federal quer economizar com a nova reforma. E vai apelar para o governo. Lógico, porque vão estar insolventes como muitos já estão. Então é uma brincadeira. Governo que não terá o dinheiro para poder socorrê-los na época também. Então, a falta de responsabilidade é enorme. Quer dizer, realmente... E agora, eu falei que me engana que eu gosto, por quê? Porque, na verdade, no final da história, o que depende é do voto do deputado lá na hora. Se o deputado não for convencido que é uma coisa boa votar a favor da Previdência, ele não vai votar. E nós estamos quebrados. Quer dizer, eu não sei para onde é que a gente vai parar. Vamos ver. Eu ainda tenho esperança. Eu ainda tenho esperanças, principalmente que nossos diletos aí e eleitos deputados cumpram o que são regiamente e exageradamente bem remunerados para fazer, sem falar na responsabilidade com o país, claro. E na próxima quarta-feira, dia 19, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, irá ao Senado para prestar esclarecimentos sobre as conversas vazadas com o procurador Deltan Dallagnol. Moro se antecipou à oposição e se ofereceu para ir à CCJ do Senado após avaliar que a casa é um território menos hostil que a Câmara. O ministro tenta esfriar o clima para a criação de uma CPI para apurar possíveis irregularidades sobre seu comportamento como juiz da Lava Jato. Em entrevista ao UOL, os jornalistas Glenn Greenwald e Leandro Demore, do portal Intercept Brasil, que publicou os diálogos entre Moro e Dallagnol, afirmaram que apenas 1% do conteúdo foi divulgado e destacaram que o material, que ainda será revelado, reforça a interferência de Sérgio Moro no trabalho do Ministério Público Federal durante as investigações contra o ex-presidente Lula. Abre aspas. Este material é bem complexo e estamos tendo todos os cuidados para reportar com seriedade e responsabilidade. Publicamos 4 grandes artigos e vamos publicar mais quando o material estiver pronto jornalisticamente, fecha aspas, disse Greenwald em mensagem no Twitter. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Bom, a propósito das implicações das publicações do Intercept, o ex-prefeito de São José, Emanuel Fernandes, publicou ontem à noite no Facebook um texto intitulado A Justiça, o Direito, a Esperteza e a Dona Maria. Ele alinha assim: primeiro, os espertos usam o direito para burlar a justiça. O mundo é uma batalha e o mundo é dos espertos. Ironicamente isso aí, né? Os justos usam a esperteza para driblar o direito. Essa é uma batalha e o mundo deve ser dos justos. A Dona Maria procura ser justa. Vale a pena ser justa. Mas sejamos justos, escreve Emanuel Fernandes. Os atuais espertos já tentaram ser justos. Faziam campanha arrecadando recursos com sacolinhas na rua. Observação: eu discordava e discordo de suas propostas. Os atuais justos romperam com o que os seus pares faziam, o estrito uso do direito. E a Dona Maria sempre quis ser justa
e direita. De minha parte, escreve Emanuel, agora eu vou buscar aqui. De minha parte, escreve Emanuel, acredito que os da justiça e os do direito deveriam aprender com Dona Maria. Combatam a esperteza. Essa é uma batalha que pode fazer do Brasil um país que busque o conteúdo ao invés da forma, o principal ao invés do acessório e o definitivo ao invés do provisório. Bom, o Emanuel parece que continua otimista, né? E acha que a esperteza e o jeitinho, né, que são hoje coisas que se considera características do Brasil, tem que mudar, né, para que as coisas melhorem, né? Tem que mudar o conceito, né? Mas sobre essa questão toda aí, é o seguinte, né? Sou obrigado a dizer, né, que eu sou favorável à Lava Jato, né, porque como a grande parte da população. Agora, também li em algum lugar que eles têm mais de 1.700 páginas de mensagens trocadas para serem divulgadas. A minha dúvida, como cidadão do dia a dia, é a seguinte: quem viu o filme lá, os filmes aí que falam da Lava Jato e tal, mecanismo e tal, você vê o seguinte, que existe uma interação direta e diária entre o Ministério Público e o juiz do caso. Até porque o Ministério, para apresentar, ele precisa saber se tem base para ele apresentar o que ele está apresentando, né? E motivar o juiz do caso a querer ir atrás. Porque, lembrando que a Lava Jato não começou como caça aos políticos. A Lava Jato começou como lavagem de dinheiro de um doleiro, né? Num lava-jato, né? Num lava-rápido. E a coisa tomou volumes inimagináveis. Então, não é efetivamente, na origem, a Lava Jato não é uma ação política, é uma ação criminal, né? A primeira questão. Segunda questão é o seguinte: nessa interação entre juiz e Ministério Público, o que eu ouço de relatos é o seguinte: existem juízes que não conversam com as partes, tipo Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa nunca recebeu ninguém, nem de um lado nem do outro, postura dele. Por outro lado, no dia a dia, você conversando com os advogados, que é absolutamente normal o contato do juiz com as partes quando elas assim desejam, através dos advogados. Então, o que eu vejo, basicamente, é o seguinte: que existia discussões, conversas sobre métodos de ação entre eles. Isso é fato. Agora, se isso é ilegal, se isso é crime, se isso está errado, se está certo, eu realmente não tenho condição de avaliar. Eu acho que só pode avaliar isso quem está enfronhado nos meios do sistema e sabe como o sistema trabalha. Agora, a dúvida é que querem levar isso para o campo político, né? E aí é que vem o erro, porque o que tem que se fazer é uma análise estatística das decisões do Moro, uma análise estatística impessoal das decisões do Ministério Público para ver se eles agiam com viés ou não, porque é isso que está se querendo saber. É que, na verdade, ou não, né? É que, na verdade, está se apurando um viés em relação ao ex-presidente Lula. Uhum. Né? Esses diálogos... Passa a ser um viés político. Sim, mas esses diálogos, não dá para você não dizer que ali tinha também uma questão política ali, entendeu? Essa é a questão também que está em discussão. Pois é, a discussão é essa. Eu acho que nos próximos dias, se é que vão divulgar mais coisas, pode haver assim a gente pode ter um esclarecimento. Eu acho que pode melhor, piorar. Né? Minha opinião é que eu acho que pode piorar, até porque eles já disseram que o que eles revelaram é coisa... Agora, a questão toda, Zé Guilherme, é o seguinte, né? No fundo, isso é uma conversa privada, não institucional. Né? É a mesma coisa se eu me encontrar com você num boteco e a gente começar a discutir a pauta do jornal. Quer dizer, isso não é uma ação do jornal, né? É um negócio complicado. Eu não sei como é que isso vai ficar. Mas o Moro foi esperto no sentido dele se oferecer para dar explicações no Senado para diminuir a tensão, diminuir a fofoca política. E vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. Né? É uma pena, eu diria que é uma pena isso aí. Eu acho uma pena também, concordo com isso daí, se houver
e se for comprovado realmente que existiu tudo isso aí, que se pague. Quero só fazer uma lembrança aqui. O hackeamento não está autorizado no Brasil. Isso é uma prática criminosa também. Então nós temos que ver sobre esse aspecto também. Tá? Hoje de manhã, ou melhor, ontem à noite, os ministros do Supremo estavam reunidos também e já havia discussão a respeito disso daí. Se embasado num ato criminoso, a prova seria válida efetivamente numa cariação ou o que fosse. Existe essa divisão, mas lembrando que isso não foi feito, por dois adolescentes tomando Fantaúva e comendo Doritos numa garagem. Sim, mas acontece também que a gente tem que colocar que o hackeamento é sim ilegal e é criminoso, mas a divulgação do material não é. Você pegou num ponto agora, porque enquanto você falava do que ele estava falando e tal, eu falei, pô, só falta agora o Supremo resolver censurar o cara e proibir ele de divulgar. Não vai acontecer isso. Lógico. Até porque se ele fizer isso, ele publica isso no site no exterior. Ele já avisou que ele tem todos esses documentos no exterior e que ele tem todas as cópias, tudo no exterior, para o caso justamente de ser... Agora, o Glauco, eu vi um comentário ontem de um jurista dizendo o seguinte: você não pode usar uma prova ilegal para condenar alguém. Você pode mas você pode para absolver. Exatamente. Porque foi o que foi mencionado ontem pelo juiz, não me lembro qual, pelo juiz do Supremo. Ele até, não sei se foi ele que falou isso, mas foi Gilmar Mendes. Ele citou um exemplo, por exemplo, o sujeito está condenado à morte, condenado por assassinato. Né? Ele foi condenado por assassinato. De repente veio uma prova que o Zé Guilherme gravou uma conversa do Joaquim com o Antônio lá e descobriu que quem matou foi o Antônio. Você negar essa prova e manter a pessoa condenada é um dano muito maior. Um dano muito maior. Cabe aos nossos diletos juristas resolverem isso daí e nós estaremos observando, obviamente. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal iniciou ontem o julgamento do habeas corpus que pode soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O habeas corpus examinado questiona a legalidade de uma regra do TRF4 que julga processos da Lava Jato. Pela norma, réus condenados definitivamente pelo tribunal devem ser presos imediatamente. Esta regra foi base da prisão de Lula no ano passado, depois de confirmada a condenação no processo do caso Triplex. Além disso, o julgamento para decidir a suspeição de Moro acontecerá no dia 25 deste mês. Caso o colegiado acolha o pedido do petista para considerar Moro suspeito, todas as decisões tomadas por ele em processos contra Lula podem ser anuladas. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem aceitar a denúncia do Ministério Público contra 3 deputados e um senador do Partido Progressista por organização criminosa. Os 4 políticos são acusados de desviar dinheiro da Petrobras no esquema investigado pela Operação Lava Jato. Com a decisão da segunda turma, os 4 políticos passam à condição de réus e responderão a uma ação penal. A decisão não representa condenação. Ainda haverá a fase de instrução do processo, depois os depoimentos das testemunhas e colheita de provas. Ao final, serão julgados. Viraram réus os seguintes políticos do PP: Eduardo da Fonte, deputado por Pernambuco; Arthur Lira, deputado por Alagoas; Aguinaldo Ribeiro, deputado pela Paraíba; e Ciro Nogueira, senador do Piauí. Votaram a favor da denúncia o relator do caso, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Votaram contra a abertura da ação penal os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. E CCJ decide se o porte de arma será ou não válido. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado se reunirá hoje para decidir se aprova a suspensão do decreto do presidente Jair Bolsonaro. Senadores aliados de Bolsonaro dizem que o cenário da CCJ é negativo e, por isso, avaliam que o governo pode ser derrotado.
Se a comissão aprovar o parecer pela derrubada, o texto ainda terá de ser analisado pelo plenário do Senado. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. É diferente da posse, que só permite manter a arma dentro de casa. O decreto foi assinado por Bolsonaro em 7 de maio. Desde então tem gerado questionamentos na Justiça e no Congresso Nacional. Aí cabe uma parada, né, Glauco? Por dois motivos. Primeiro que nos últimos dias eu presenciei através da imprensa 2 assassinatos bárbaros, né? Um daquele pai lá que matou o Gabriel lá, o pai e a mãe, a família, né? Toda lá. E obviamente ele só matou porque tinha uma arma, certo? Sim. Legal e legal, ele tinha uma arma. Segundo, não sei se vocês viram, um rapaz no supermercado, na fila do supermercado, o sujeito invocou com o outro, puxou a arma, matou o rapaz assim, absurdo. Então, quer dizer, isso é a primeira questão. Segunda questão, junto com isso, o Bolsonaro está também liberando drasticamente a questão da segurança viária, né? Sim. Então, quer dizer, são 2 áreas onde a morte violenta impera, a arma de fogo e acidente de trânsito. Então, eu espero realmente que a gente não colha frutos dessas 2 decisões. Ou seja, que as mortes por arma de fogo e por acidente viário não aumentem, que é exatamente o contrário do que se espera. Porque no mundo todo, quando se aumentou a quantidade de armas na população, aumenta o número de mortes por arma de fogo. Aliás, até há pouco tempo atrás, você deve ter visto uma notícia aí de motoboys ingleses, brasileiros, que estavam reclamando porque estavam sendo atacados, não me lembro mais com o quê, com faca, com isso aqui, e assaltados. Não eram assaltados com arma de fogo, porque na Inglaterra é restritíssimo o uso, até os policiais o uso é muito restrito. Tanto que um dos crimes mais violentos, uma das maiores penas que você pode ter no judiciário, tanto do japonês como do inglês, é você matar um policial, porque a maior parte deles está desarmado. Então é uma coisa assim gravíssima. Gravíssima. E a questão toda que está pegando aí é porque ele parece que não poderia ter emitido isso por decreto dele, né? Porque já existe uma lei que regulamenta isso no Congresso. Já aprovado, ele não poderia ter feito através do decreto. Vamos aguardar. Vamos, mais uma, né? Vamos aguardar. E sem aguardar, na sexta-feira, greve geral contra a reforma da Previdência. Trabalhadores e sindicalistas vão cruzar os braços para defender o direito à aposentadoria e protestar contra o desemprego e os cortes nas verbas para a educação. O movimento é organizado por centrais sindicais em todo o país contra as propostas do governo Jair Bolsonaro. É a segunda paralisação nacional contra as medidas do governo Bolsonaro. A primeira foi realizada em 15 de maio com protestos após o anúncio de cortes na educação. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José, o movimento reunirá trabalhadores de diferentes categorias na região. Estão previstas paralisações em fábricas de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Igaratá, Santa Branca, Taubaté e Pindamonhangaba. Tradicionalmente, em época de crise, de emprego, essas manifestações não costumam ser muito fortes, né? Porque o trabalhador não quer se arriscar a perder o emprego indo atrás de manifestações, né? E também acho que a CUT tem que reavaliar a questão da reforma da Previdência, né? Porque o maior beneficiário é o próprio trabalhador do INSS, né? Como a gente já falou, né? E a questão de aumentar a idade mínima de aposentadoria e tal, é uma coisa que não tem como você evitar, porque isso aí a população está envelhecendo e está vivendo mais. Você tem que trabalhar mais para poder pagar a sua própria aposentadoria, né? Pois é, o nosso glorioso Dia dos Namorados, depois nós precisamos relaxar um pouco mais, lógico, né? Mas nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E olha, a gente fez na chamada aqui desse programa os Jetsons, talvez uma boa parte aí não se lembre direito do que são os Jetsons, mas olha que bacana, a Embraer X, subsidiária da fabricante brasileira de aeronaves, apresentou ontem em um evento em Washington, nos Estados Unidos, o novo conceito do veículo voador elétrico
que desenvolve desde 2017. É esse daí que você está vendo no vídeo, o eVTOL, bem bacana, bem moderno, né? Parece um helicóptero. A empresa de transportes informou que prevê para 2020 os primeiros voos testes do transporte urbano aéreo em 2 cidades dos Estados Unidos, Dallas e Los Angeles, e também em Melbourne, na Austrália. Não foi divulgado se o protótipo testado será o produzido pela Embraer X. Conforme a matéria do portal G1, a fabricante brasileira fez a apresentação do projeto durante um evento promovido pela Uber para discutir o transporte aéreo urbano do mundo no futuro. Além da Embraer, outras companhias estrangeiras trabalham no projeto de carros voadores para a Uber. A intenção é que em 2023 esses veículos passem a trafegar comercialmente no modelo que será chamado Uber Air. Desde que seja barato, vai ter público, né? Porque a questão toda é essa, né? Vai ter preço público. Que vai custar. É. Ah, não tem problema, mas a gente vai ter A viagem. Que... Exatamente, mas que coisa bacana e principalmente a gente saber que a Embraer, a tal da Embraer X, está envolvida nisso daí. É muito importante a gente saber que nós estamos envolvidos nesse alto ranking aí da tecnologia. E falar em ranking, o do petróleo em São Paulo é assunto do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. São Sebastião e Caraguá lideram o ranking do petróleo em São Paulo. Impulsionado por Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba, o estado de São Paulo passou da 7ª para a 2ª posição no ranking da produção nacional de petróleo e gás natural, de acordo com o estudo da Fundação SEAD. Com isso, óleo bruto de petróleo ocupa a 1ª posição na pauta de exportação paulista. As 3 cidades do litoral norte lideram o ranking dos 109 municípios paulistas que recebem royalties e participações especiais do petróleo. No ano passado, o estado dividiu um montante de 1,5 bilhão de reais, sendo que 65% desse valor, em torno de 1 bilhão de reais, foram para Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba. O destaque é Ilhabela, município que arrecadou sozinho 751 milhões de reais, praticamente a metade do total das participações governamentais no estado de São Paulo. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Vamos todos mudar para Ilhabela, né? Porque o município está cada vez mais rico, né? Cada vez mais rico. É uma beleza aqui. Gente, mas o município não quer gente. Pois é, interessante. É. Muito obrigado, Xandu Alves. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nossa bancada a senhora Cíntia Ebran, chefe de divisão da educação infantil da Secretaria de Educação de São José dos Campos. E nós vamos ter o prazer, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos conversar exatamente sobre essa feira de educação infantil que começou agora na segunda-feira, no dia 10, ali no CEF, em Santana, e que vai até sexta-feira. Uma feira de absoluta relevância e importância para a nossa região e particularmente, claro, para a cidade de São José dos Campos, né, Cíntia? Isso mesmo. Nós temos o prazer de poder apresentar à cidade essa feira, onde o foco principal é mostrar o trabalho que acontece com as crianças pequenas aqui no município de São José dos Campos. Então, essa feira apresenta especificamente todo o trabalho pedagógico, toda a proposta que é desenvolvida pela Prefeitura Municipal às crianças de 0 a 5 anos da cidade. E o que tem nessa feira, professor? Essa feira, na verdade, ela é uma feira que vem com um caráter um pouquinho diferente das feiras que nós estamos acostumados a ver, onde tradicionalmente nós apresentamos as produções das crianças, os trabalhos que elas realizam na escola. Tem também o trabalho das crianças lá. Mas não pode faltar, né? Não pode faltar, até porque quando a gente vai, a gente espera, né, ver os trabalhos, as produções das crianças lá. Mas o nosso foco principal é poder mostrar o trabalho que acontece por trás daquilo, como nós chegamos naquilo, como a Secretaria de Educação hoje enxerga o trabalho com crianças tão pequenas. Nós sabemos da importância do atendimento a essa fase da primeira infância. E é isso que nós queremos mostrar ali. O quanto é importante investir nessa fase do desenvolvimento do ser humano, né?
principalmente o de 0 a 3 anos, para que a gente tenha futuramente realmente indivíduos mais capazes, mais autônomos, mais empreendedores. E valorizar ali também o trabalho do nosso professor, mostrar o quão importante é a atividade, a interação, tudo que o professor faz dentro da sala. Realmente a ação do professor, como ela acontece ali. Quais as ações em relação ao treinamento dos professores, né? A valorização dos professores? Exatamente. Essa administração tem feito um investimento bastante grande, é um foco realmente que a secretária de Educação tem como um valor, que é a formação desses professores, desses profissionais todos, na verdade, que atuam na educação infantil, porque a gente não tem na educação infantil só o professor, mas nós temos o agente educador, nós temos os estagiários, os especialistas que tomam as decisões dentro da escola. E lá na feira nós estamos mostrando como acontece toda essa formação, como é que esse investimento é feito. E um diferencial dessa feira, que ela não é uma feira que vem com uma proposta apenas expositiva para os participantes visitarem, olharem, mas ela é uma feira totalmente interativa, porque a gente sabe do valor, da importância, da experiência, da vivência. É isso que a gente tem como base na educação infantil, né? Que a criança possa experimentar, possa vivenciar. E a gente traz esse conceito para os especialistas, para os profissionais da área de educação. Então, visitando a feira, o profissional da educação vai poder vivenciar essas experiências, vai poder entender como esse processo ocorre, não apenas participando, não apenas olhando, mas vivenciando realmente. Então, e como esse processo ocorre? Eu digo assim, os professores concretamente são mais treinados, eles Sim. recebem material diferenciado para poder atuar nas salas de aula. Concretamente, o que significa valorizar o professor aqui em São José? Nós já temos na prefeitura, quando o nosso professor chega para a gente, ele já chega por contrato com um horário que a gente chama de horário de trabalho coletivo, que é um horário específico de formação, né? O professor que dá aula de manhã faz essa formação à tarde e vice-versa. Os professores que trabalham em 2 períodos têm a oportunidade de fazer essa formação à noite. Então, isso já vem no contrato de trabalhos deles, são 5 horas semanais de formação. E além desse horário de formação, que é o conhecido como HTC, eles também recebem palestras, investimentos, congressos, cursos que nós trazemos para poder trazer até o professor tudo que se tem estudado, tudo que se tem pensado, principalmente agora que nós temos aí pelo governo federal a nova proposta de currículo para toda a educação, né, que é a BNCC. Então, nós temos trazido os novos estudos da BNCC para que a gente possa realmente atualizar o nosso professor. Uma dúvida que eu tive agora. Bom, inclusive teve agora, recentemente, teve um curso com o professor, como é o nome dele lá, que incentiva o empreendedorismo e tal. Sim, tivemos. Muito concorrido, muito bom, né? Exatamente. Que esse é um diferencial também na Secretaria de Educação, né? Além de todo o conteúdo, de todo o currículo já trabalhado com as crianças, a gente retorna com todo o trabalho do empreendedorismo para toda a rede, desde as crianças da educação infantil até as crianças do 9º ano. A minha dúvida é o seguinte, só uma dúvida. A educação infantil, ela está terceirizada, grande parte dela, certo ou errado? Nós temos parceiros e numa porcentagem bem menor. A maior parte ainda continua pela rede. Continua. E como é que se trabalha essas, eu vou chamar de creche, que é o nome tradicional antigo, né? Isso. Como é que se trabalha com os responsáveis por essas creches? Nós chamamos de rede parceira lá na Secretaria de Educação, né? Nós temos hoje 30 unidades que funcionam sobre esse regime de parceria. Nós temos uma média de 10 mil crianças atendidas. 30 mil. Nós temos um número grande, um número de crianças grandes atendidas. Já atendeu todo mundo ou ainda falta atender? Quase todo mundo. Acreditamos que até o final desse ano, com o início do ano que vem, nós vamos conseguir atender a toda a demanda da rede de educação infantil. E esses professores que atuam na rede parceira, eles também têm o mesmo treinamento? Participam juntamente com os professores
das escolas que são gerenciadas diretamente pela Secretaria de Educação. São totalmente incluídos. Eles também têm horário, também têm horário de formação que eles fazem no contraturno, tá? Esse horário é realizado dentro das instituições que eles trabalham, mas nós temos na Secretaria de Educação uma equipe de coordenadoras pedagógicas. E é a mesma equipe e ela atende tanto a rede parceira quanto a rede que é gerenciada diretamente. Então, todos os nossos projetos de formação, todas as orientações pedagógicas, os planejamentos, os planos de ação, todos eles saem igualmente para todas as escolas, tanto da rede parceira quanto as da rede direta. Eu vi uma discussão também sobre a questão de que a atual administração tinha transformado, eu vou chamar de creche, não consigo chamar de outra coisa, tinha transformado as creches de tempo integral em regime parcial para, com isso, aumentar o número de vagas. Como é que fica essa questão assim, do ponto de vista prático para os pais e do ponto de vista educacional mesmo? A gente precisa entender, primeiramente, né, que a gente tem hoje, através das leis nacionais para a educação, a obrigatoriedade para o atendimento a partir de crianças de 4 anos de idade. E a partir da criança de 0 a 3 anos, o município deve oferecer, mas se a família tem aí a prerrogativa de querer colocar ou não. Então, não é um ensino obrigatório, né? E o que a lei vem nos dizendo é que é um direito da criança receber todo esse estímulo, como eu já falei agora há pouco aqui, até pela importância dessa fase ser estimulada para o desenvolvimento futuro. E a gente sabe que 5 horas de atendimento é o suficiente para fazer todo esse trabalho de estimulação e desenvolvimento com essa criança. Na verdade, o período integral, ele não vem para atender uma necessidade da criança. Vem para atender necessidades sociais, que nós sabemos realmente e entendemos que existe. Então, a nossa intenção é, antes de tudo, oferecer, dar à criança o direito a estar na escola, para que todas elas possam realmente passar e receber essa estimulação na idade correta. O período integral que vem atender as necessidades sociais e das mães, ele continua existindo na rede, não foi fechada absolutamente nenhuma sala de período integral, nós continuamos atendendo, temos hoje aí mais de 45 escolas que atendem ainda em período integral e vão continuar atendendo, mas nós temos a preocupação de oferecer a todas as crianças que antes ficavam nessa fila de espera essa oportunidade de receber a estimulação na idade correta. É para socialização, né? Exatamente. E para garantir, né, que ele receba o estímulo na idade correta. Se ele não consegue entrar nessa idade, ele vem entrar mais tarde na escola, claro que ele vai ter as suas aprendizagens. Mas nós deixamos passar aí uma janela importantíssima da criança de 0 a 3 anos, do direito dela de receber esses estímulos. Além da alimentação também, né? Com certeza, vem também aí junto todo o atendimento aos cuidados, né? Alimentação, higiene e tudo mais que a gente sabe que as nossas famílias ainda precisam da ajuda da escola. Bom, nessa equação aí, professores, alunos, está também incluída o pai, né? Os pais das crianças, né? Como integrar os pais na vida escolar dessas crianças, dessas pequenas crianças? Como é que se dá essa relação do poder público com os pais, né? Todas as nossas escolas, elas sabem, têm ciência de que a gente não consegue, numa fase de crianças tão pequenas, fazer o trabalho sozinho, né? A educação nessa fase da educação infantil, ela acontece realmente em parceria com as famílias, né? A importância da participação da família nesse momento, até pelas questões afetivas e psicológicas da criança. A criança ainda, ela depende muito da mãe, das ações da família, né? Isso tem uma grande influência em cima dela. Então, a gente trabalha o tempo todo em parceria com essas famílias. E o problema todo também, sobre a questão da escola integral, etc. e tal, é que existe na sociedade hoje uma tendência, né, de querer terceirizar para o Estado a responsabilidade que é da família de educar, no sentido social, né? Quer dizer, eu uma vez vi uma entrevista de uma secretária de Educação do Estado, ela dizendo que 80% dos pais, na verdade, não estavam interessados no conteúdo das escolas. Estavam interessados se ia ter aula ou não,
para ele poder deixar a criança lá e ou trabalhar, ou não fazer nada, ou seja o que for. Então é importante realmente essa integração com a família, para ela entender que cada um tem sua parcela de responsabilidade. Exatamente. Mas o afeto, o convívio familiar é de responsabilidade da família. Exatamente. Isso foi bom você falar isso, porque isso é uma coisa muito importante da gente entender também. Porque quando a gente oferece o período parcial, que hoje é de 5 horas de atendimento para criança, é bastante, é mais do que suficiente para a gente trabalhar todas as áreas que devem ser estimuladas nessa faixa etária. Mas a gente pensa também na possibilidade dessa criança continuar com esse vínculo familiar, que, como eu já disse, é fundamental nessa fase, certo? Ela precisa disso. As crianças que estudam em período integral, claro que elas também recebem o carinho ali, mas elas não têm o contato com a família como deveriam ter, como no ideal, né, se a gente for pensar num ideal de atendimento, ela deveria ter a fase de estimulação dela, o momento que ela é estimulada para esses conteúdos, para essa educação formal, mas ela tem que ter também o contato com os pais, com os irmãos, fortalecer esse relacionamento familiar. E muitas vezes o atendimento integral não permite isso, porque as crianças entram às 7 da manhã e saem às 17. As pequenininhas já vão para casa de banhinho tomado, já fizeram todas as refeições do dia, inclusive o jantar, e muitas vezes chegam em casa e acabam indo dormir. Claro que a gente entende que muitas vezes a família é levada a isso pelas condições sociofinanceiras do próprio país, certo? Mas se a gente puder permitir que elas continuem com o convívio com a família, isso é fundamental para o desenvolvimento social integral dessa criança. O que eu acho interessante nessa história toda é o seguinte, que isso que está sendo feito agora, talvez a gente não veja o resultado, porque isso você vai refletir nesse jovem adolescente, nesse jovem adulto, nesse jovem profissional daqui 20 ou 30 anos. Né? Quer dizer, é um investimento muito importante que pouca gente valoriza. Né? Então, imprescindível esse tipo de investimento, assim como imprescindível a educação no seu todo. Vivemos aí um momento de dúvidas com relação à própria educação, mas é muito bom a gente ver que dentro até do governo de São José existe essa preocupação, como disse o Zé Guilherme, com as crianças pequeninas, porque elas realmente são as que vão efetivar o crescimento desse país. E claro que a educação é primordial. Cíntia, eu agradeço demais a sua presença aqui. Nós agradecemos demais a presença aqui na sua bancada, lembrando que o Abre Aspas está sempre aberto à educação e lembrando que vai até sexta-feira essa feira de educação infantil ali no CEF em Santana. Tivemos o prazer de receber hoje Cíntia Bran, chefe de divisão da educação infantil da Secretaria de Educação de São José dos Campos. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada, só quero reforçar que estamos abertos lá no CEF com a feira, até na sexta-feira, e esperamos receber a presença de todas as pessoas ligadas à educação e aquelas que têm interesse em conhecer o trabalho da Secretaria serão muito bem-vindas. Muito obrigado. E para você que nos acompanha, nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo, tá bom? Rapidinho, fique com a gente. Semana fria, mas maravilhosa, com o céu sempre muito bonito, de dia e de noite também. Vamos saber como é que fica o tempo com ele, que sabe tudo. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Não teremos mudanças significativas no tempo, né, nessa quarta-feira aqui na nossa região. Mais uma vez, né, o dia está começando com um nevoeiro bem denso aí em diversas regiões, mas ele vai se dissipar agora ao longo da manhã e o sol vai brilhar forte, sem muitas nuvens. As temperaturas à tarde seguirão amenas, com máxima de 25 graus no Vale do Paraíba, 24 na capital paulista, 25 também no litoral norte e 19 na Serra da Mantiqueira. Uma massa de ar seco está influenciando as condições do tempo por aqui. Por conta disso, na parte da tarde, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 50%. Por isso é importante sempre de beber bastante água.
os próximos dias, né, pelo menos até o final de semana, nós não teremos mudanças no tempo, teremos dias bem parecidos novamente com o que vamos ver hoje e não temos previsão de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza e todo o pessoal aí do Tempo Vale. E o acidente na estrada de Campos. Polícia inicia investigações. Confira com Júlia Carvalho, editora de redes sociais do jornal O Vale. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo jornal Abre Aspas. E a Polícia Civil iniciou a investigação no ônibus que tombou na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, e deve apontar se o acidente foi causado por falha humana ou mecânica. O Instituto Criminalístico deve concluir o laudo da perícia em até 15 dias. A empresa Brasil Santana divulgou uma nota em que lamenta o acidente e informou que o ônibus estava com a documentação em dia. Mais informações você confere na página 8 de O Vale. Júlia Carvalho para o jornal Abre Aspas. E cerca de 200 funcionários da construtora Queiroz Galvão, que trabalham nas obras de duplicação do trecho de serra da rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, entraram em greve ontem, reivindicando reajuste salarial. O Sindicato dos Trabalhadores das Construções Pesada e Infraestrutura, que representa a categoria, informou que entre as reivindicações estão o reajuste salarial em 12%, vale alimentação e pagamento de PLR. A construtora Queiroz Galvão informou que mantém conversas e negociações com os trabalhadores das obras da rodovia dos Tamoios e com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Infraestrutura para avaliar as reivindicações referentes a reajustes salariais e de benefícios. Foi cancelada pela concessionária Tamoios a interdição do trecho de serra da rodovia na madrugada desta quarta-feira para a implantação de vigas na estrada. A concessionária confirmou que o cancelamento dos serviços foi motivado pela greve dos funcionários da Queiroz Galvão. E o início das operações do CAEP para a região. É o boletim de Thaís Leite, editora de cidades do jornal O Vale. Olá, Thaís. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, com 100 policiais, o CAEP, que é a Companhia de Ações Especiais de Taubaté, tem a data de 29 de junho definida para o início das operações. A companhia, que deve ampliar a força-tarefa para o combate da criminalidade na região, deve ter nas cidades do Vale Histórico o maior reforço para a atuação policial. De acordo com o coronel Eduardo Stanelles, que é o comandante da Polícia Militar na RM Vale, atualmente é o BAEP, aqui de São José dos Campos, que atua nas cidades que fazem limite com o estado do Rio de Janeiro, que acaba demandando muito tempo de deslocamento. Os locais de atuação da companhia devem concentrar 3 das 5 cidades do Vale do Paraíba, que possuem taxa acima de 10 assassinatos para cada 100 mil habitantes nos últimos 12 meses. Bom, lembrando que durante a campanha eleitoral, a promessa do governador João Dória era de que a RM Vale ganhasse um BAEP, alternativa que garantiria 300 policiais a mais para a região. A promessa ainda mencionava que a entrega seria a primeira do estado. Essa mudança foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública no mês de março. Thaís Leite para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís. E finalmente chegamos aqui, doutor. Hoje, 12 de junho, essa data para lá de especial, não só para os pombinhos, como também para aí os comerciantes, porque os centros de compras da região apostam no Dia dos Namorados para aquecer as vendas. Em São José dos Campos, os comerciantes esperam aí um aumento de 5% nas vendas, em comparação, claro, com o ano passado. Mas a parte mais interessante desse Dia dos Namorados, doutor, olha só, promoções e sorteios não faltam e tem para todos os gostos. A maioria dos shoppings da cidade aí estão promovendo sorteios aí de jantares, viagens ao exterior e olha só, isso daí vai dar discussão entre os casais. Até Harley Davidson vai ter aí sorteada para esse Dia dos Namorados, claro. Você faz ali a troca pelos cupons referente à sua venda para concorrer. Você compra o valor da Harley Davidson, né, e depois
A sua chance aumenta consideravelmente, porque você vai ter muito mais cartões. Mas tem muita mulher motoqueira hoje. Tem, outra coisa, tem. pode ir na garupa também, se ela não quiser pilotar, né? Não tem dúvida, mas olha, bacana, muitas promoções e claro, é uma data sempre muito esperada, repito, não só pelos pombinhos, como também para todos os comerciantes da região, os restaurantes todos se movimentando com pratos especiais, promoções especiais para este dia especial. E o mais importante, você namorado ou namorada, não esqueça, porque aí a coisa pode ficar grave, né? Hoje eu vi um comentário interessante, o pedido do ouvinte era para o professor Moisés cancelar a prova de hoje, do curso noturno. Pô, o cara faz prova no dia dos namorados. Dos namorados, realmente, não foi uma boa política com os alunos. E o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Jacareí prorroga inscrições. Confira os detalhes novamente com ela, Thaís Leite, editora de cidades do jornal O Vale. Bom, após uma baixa adesão da população, a Prefeitura de Jacareí decidiu prorrogar as inscrições para as vagas do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. De acordo com o município, foram 16 inscrições para preencher as 4 vagas destinadas para pedestres, ciclistas, pessoas com deficiência e motoristas. Com o resultado, a prorrogação das inscrições deve seguir até o dia 19 de junho. O Conselho deve ter o objetivo de garantir a permanente participação popular nas discussões de políticas públicas relacionadas à mobilidade. Essa composição do Conselho deve ser feita por representantes do município, prestadores de serviços, usuários, integrantes da Câmara e entidades ligadas à formulação de políticas públicas para a defesa de pessoas com deficiência e idosos. Os interessados em se inscrever, então, podem fazer isso até o dia 19 na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana ou por meio do e-mail da pasta. São José dos Campos deve debater um projeto para regulamentar o uso de patinetes elétricos no município. O texto foi apresentado pela vereadora Dulce Rita no último dia 5. O prazo para emendas termina dia 24. Dentre as regras citadas no texto, as principais mudanças propostas são exigência de farol dianteiro e de lanterna traseira, obrigação da empresa fornecer capacete aos usuários, contratação de seguro obrigatório contra acidentes e multa de R$ 170 para a empresa e o usuário que desrespeitarem as normas. A cidade passou a contar com o serviço de patinetes compartilhados em janeiro desse ano. Atualmente, são 785 veículos, sendo 400 da Green e 385 da Yellow. As duas empresas pertencem ao grupo Grow. Aí tem uma questão que é a seguinte, né? Atribuição do município regulamentar a sinalização das vias, né? Por exemplo, o município não pode multar carro por documentação, por problemas do veículo. Quem faz isso é o Estado, é a Polícia Militar. Existe, parece que um convênio, tem que haver um convênio para que possa ver isso. Parece até que a Prefeitura de São José parece que pode fazer isso também. Mas, resumindo, não me parece competência do município fazer esse tipo de regulamentação. Esse tipo de regulamentação tem que ser do Denatran, que, aliás, já existe. O patinete, ele não tem uma classificação específica dele, mas, desculpa, dentro da classificação dele hoje, ele tem uma limitação que já foi falada aí de 20 km por hora, de velocidade máxima, né? E o que eu estava discutindo aqui antes, eu acho que o problema todo é que, em vez de você criar um monte de regulamentações que você não vai ter condições de fiscalizar, porque você não vai ter condições de fiscalizar, você precisa tentar minorar o problema. Como é que você evita o problema? Limitando a velocidade máxima do patinete. O patinete hoje chega a 20 km por hora, que tem alguns que chegam a 30. Isso não é uma velocidade compatível com o tipo de equipamento. Ele tem uma roda pequena, um freio que tem que ser ativo, você tem que ativar o freio. Ele não deve circular na via carroçável. Teoricamente, ele só poderia circular na ciclovia ou na calçada. Então, está havendo conflito de interesse? Claro que está havendo conflito, porque sendo que na ciclovia e na calçada, vamos limitar a velocidade, voltando.
ele pode circular na calçada, por exemplo, pelo Denatran, pelo Código de Trânsito, a 6 km por hora, tá? Que é a velocidade de um humano correndo. Então, o que tem que fazer? Pega o patinete, segura a velocidade dele, por exemplo, em 10 km por hora. Aí você vai diminuir muito a incidência de acidentes e proíbe a circulação no leito calçado, porque ele está proibido. Na verdade, ele só pode andar na calçada e na ciclovia. Esse tipo de regulamentação com muita interferência do Estado, sem que haja uma fiscalização efetiva, vai ter acidente, já teve, está tendo. Morreu um ontem em Paris, vítima de atropelamento por patinete, cada um no seu pedaço. Quer dizer, o patinete pode andar na calçada desde que baixa velocidade. Não tem dúvida. Aí vai aí também o abuso, né? Porque a gente já está vendo cenas aí tristes com o patinete de todo mundo. Mas vamos ao esporte. Começamos com o famoso anotou a placa? Pois é, em jogo válido pela estreia na Copa do Mundo Feminina, os Estados Unidos fizeram nada mais, nada menos que 13-0 na pobre Tailândia. Com esta vantagem de gols, a goleada foi considerada no livro dos recordes do futebol como a maior goleada da história das Copas do Mundo. Mas o que chamou a atenção foi o respeito das americanas com a goleira tailandesa Shaw, pois todas as jogadoras foram cumprimentar a arqueira após o final da partida. Digamos que foram consolá-la. Consolá-la. Ou pedir desculpas. Mas impiedosas as americanas. Deviam se espelhar um pouquinho na Alemanha, que quando fez 7 no Brasil, falou, vamos parar. Vamos parar porque e tal. Triste a minha lembrança. Mas hoje, particularmente, a gente quer terminar o abre aspas aqui, desse dia tão importante, que é o Dia dos Namorados. Lembrando que é tão legal, a gente está tão envolvido aí com tantas notícias difíceis, duras de engolir, mas que nesse dia, a todos vocês que têm namorados, que têm namoradas, que tenham um ótimo dia, que aproveitem muito, que desfrutem da companhia um do outro, porque no final das contas é só mesmo, para ser bem brega talvez, é só o amor que importa. Um ótimo dia dos namorados a todos vocês e até amanhã com mais um Abre Aspas.